Olá, sou Viviane Lara, sejam bem-vindos ao 2V Podcast. E aqui, nesse mês aniversário, eu gostaria de brindá-los com a mentoria Gema. A gema do diamante, ela só existe por conta da pressão. Gestão, empreendedorismo, marketing e aceleração. É isso que essa mentoria faz com você. Transforma uma pedra bruta em um diamante, mas através de muita pressão. Então não é para quem quer, é para quem está preparado. E vocês podem entrar em contato tanto aqui pelo podcast quanto no @Viviane Lara. Hoje a gente está aqui com uma convidada super especial e ela é dona de uma frase que ela sempre começa no Instagram: Físio fora da curva. Seja muito bem-vinda, Thalissa Maiais. Muito obrigada, Vivi, pelo convite. Me desculpa a voz, né? Tô aí com uma gripezinha, mas tô muito feliz de estar aqui. E vamos conversar com os físios fora da curva, com os profissionais fora da curva, né? Perfeito. Porque eu acho que é isso que a gente precisa falar. E eu acho que a sua mentoria sob pressão, né? Eu acho que traz muito sobre isso também, né? Como se tornar um profissional fora da curva, né? Sim. E eu acho que a gente tá nessa construção aí. Então, muito obrigado pelo convite de estar aqui batendo esse papo hoje com você. Nós que agradecemos. Eu vou dar uma resumida, porque essa moça, ela tem tantos atributos, mas vamos lá. Fisioterapeuta e gestora, ela é mestra em oncologia, intensivista adulto, com MBA em gestão de pessoas. Ela é palestrante, bailarina, ela fez o mestrado pela Fundação AC Camargo, o MBA em gestão de pessoas pela FMU, especialização pelo programa de residência multiprofissional da Fundação Antônio Prudente, também do AC Camargo. Ela é graduada em fisioterapia, ela tem o título de especialista em oncologia e de terapia intensiva adulto. Ela fez o overship lá no Texas, muito legal. E é chefe do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e editora e associada do livro Oncologia para Fisioterapeutas. Nossa, muita coisa, né? Faltou respirar, né? Faltou respirar. Graças, assim, acho que é um processo, né, Vivi? Eu acho que quando você olha para trás, você fala, nossa, quanta coisa, né? Mas é um processo, a gente estava falando sobre isso, né? Vou fazer 11 anos de formada, então, desde então, eu acho que eu vivo intensamente a fisioterapia. Uhum. Então, dentro deste processo, eu vim buscando sempre me aperfeiçoar, me atualizar. Uhum. E eu acho que a nossa profissão é isso, né? A gente não pode parar. A gente tem que estar em constante movimento, né? A gente tem que estar evoluindo. Então, o meu perfil aí fora da curva é a gente buscar, eu sou meio inconformada, né? Então, a gente sempre estar se atualizando, estar nesse movimento que é muito importante. A minha primeira pergunta, parcialmente você já respondeu muito bem. Você tinha percepção de que você era fora da curva ou você tinha o desejo de ser fora da curva? Não, eu não tinha esta percepção, na verdade, foi através, em 2020, né, durante a pandemia, eu fiz uma mentoria de marketing digital, então foi buscando as estratégias, aí conversando com o meu irmão, que também estava estudando essa área, e meu irmão fez a administração, nada a ver, mas ele também começou a estudar um pouco do marketing digital. E aí ele falou, nossa, Tá, você já fez tanta coisa, né? Ele falou, eu acho que você poderia ter um slogan meio que fora da curva, etc. Pesquisa sobre isso. Aí eu fui pesquisar, ver se, né, já tinha algum registro, e aí eu vi que não, né? Tem o fora da caixa, mas eu falei, então eu vou registrar o fora da curva, que realmente eu acho que é aquele autoconhecimento, né? Você ver a sua trajetória e você se identificar com isso, eu falei, realmente faz muito sentido. Então, eu falei, comecei a trabalhar essa questão do fisioterapeuta fora da curva, né? E hoje eu vejo que não faz só sentido para mim, mas para a profissão, para os colegas. Eu fui convidada, vou palestrar no mês de junho ou julho, não me lembro a data exata, num grande hospital aqui em São Paulo, que eles me pediram para falar sobre a fisioterapia fora da curva para os residentes, para os profissionais, para os colegas. Então, eu vejo que realmente é uma necessidade hoje da profissão, né? A gente falar um pouco sobre isso, de como trilhar esse caminho, né? De como ser esse profissional fora da curva no mercado de trabalho. Uma das coisas que mais me chama a atenção sobre a sua trajetória é pouco tempo, muitas coisas, mas nunca me parece ser o suficiente para você, né? Acho que está sempre assim no próximo patamar. Você nasceu em Cordeirópolis? Sim. Nasceu lá. Uhum. E você dá aula desde os 14 anos. É 14 que você trabalha?
Desde os 14 anos. Então tá certa a minha pesquisa. Sim. Quando você... E uma das coisas que eu mais observo é que todo mundo que trabalha com o corpo, do ponto de vista de exigência que você começou iniciando, que é o balé clássico, né? Eu acho que essas pessoas, elas estão tão preparadas para esse nível de pressão que tudo se soma no decorrer da vida, né? Você Sim. acha que contribui para a profissional que você é hoje? Total. Eu acho que a dança me fez chegar até aqui também, né? Então, com 14 anos, na verdade, eu comecei a dançar balé com 9 anos, e o balé traz isso, né? Da disciplina, da rigidez, né? Para você ter resultados. E eu sempre me destaquei, eu sempre ganhei como aluna revelação em todos os anos. Tanto que foi uma das coisas que me fez sair de Cordeirópolis para dançar, né? Eu falei, antes da fisioterapia. Porque justamente era isso, minha mãe identificava um talento, minhas professoras identificavam esse talento, e aí eu falei, não, eu vou então buscar esse sonho e vim para São Paulo para dançar. Mas desde então, e outra coisa também é muito sobre minha família, né? Eu acho que minha mãe, com 14 anos, eu também comecei a trabalhar, mas não só dando aula de balé para baby class, mas também numa loja de vendedora de roupas, né? E aí a minha mãe sempre me ensinou, meus pais, na verdade, sobre essa questão da autonomia, de você buscar ter os seus recursos financeiros. Então, o primeiro celular, eles não me deram. Eu comprei meu primeiro celular. Então, essa questão da independência, de buscar os meus sonhos, também foi através deste incentivo de... Não que eles me obrigaram a trabalhar, mas eles colocaram isso em mim como uma forma de que para eu mesma buscar os meus caminhos, eu mesma buscar a minha independência. Então, isso eu acho que somou muito, né, na minha trajetória. Então, quando eu decidi fazer a faculdade de fisioterapia, eu me senti muito preparada para fazer a faculdade. E eu vivi muitas coisas antes, né? Eu falo que as experiências somam muito na nossa carreira profissional. Então, eu morei fora do Brasil antes. Então, quando eu decidi fazer a faculdade, eu aproveitei ela ao máximo. E às vezes eu observo colegas que entram muito jovens, né? Com 18, eu entrei com 25 anos na faculdade. Com 18, 19, que talvez não consegue aproveitar aquilo que a faculdade tem de primordial. As primeiras disciplinas da universidade são a base da nossa profissão, né? E às vezes o jovem ali, ele não tem essa noção do quão isso é importante lá na frente. Então, eu acho que todo esse trajeto, todo esse processo foi fundamental para chegar, com certeza, hoje, com toda essa bagagem dentro da fisioterapia, e que me faz continuar também, que, né, essa questão de não querer parar é justamente por conta disso. E quando você é primogênita, né, de Sim, 2 irmãos, sim. E é muito interessante os pais fazerem uma menina, né, buscar a sua vida, o seu talento, morar fora. Você viajou muito, se eu não me engano, você trabalhou no navio, Sim. Você foi para o Japão, Sim. né, realmente foi para o outro lado do mundo, mundo, né, e seus pais confiarem que isso aconteceria e entender que aquilo fazia parte de um processo de crescimento, né, então muito interessante isso. Hoje eu paro para olhar e falo, nossa, meus pais foram muito corajosos, Exato. Né? Mas eu acho que eles confiaram na educação que eles me deram, Sim. né? E eu sempre ouvi isso deles, eles sempre me incentivaram em tudo. Você quer fazer isso? Vai. Porque você sabe, se não der certo, aqui é a sua rede de suporte, né? Então, sempre foi assim, né? Recentemente, eu voltei para o interior de novo, né? No fim do ano passado. Estava meio frustrada aqui com os trabalhos aqui em São Paulo. E eu sei que ali é a minha rede de apoio, né? Então, sempre vai ter aberto ali. Então, eles sempre me incentivaram a isso. Vai. Se não der certo, você tem a gente aqui, né? Então, acho que isso foi muito importante em toda essa trajetória, né? Claro que também tem um pouco do meu perfil. Acho que eles também identificaram isso, né? A Thalissa sempre foi assim, desde pequenininha. Então, a questão da dança, a questão da TV, sempre foi assim. Então, acho que eles conhecem, eu acho que eles me conhecem melhor do que eu, né? Então, para poder me incentivar, minha mãe foi a maior incentivadora em relação à dança, ela que conseguiu o contato da coreógrafa aqui em São Paulo, ela que ligou com a coreógrafa para a coreógrafa aqui em São Paulo. Então, ela me incentivou muito nisso. Então, acho que os meus pais, eles são os meus maiores mentores, os meus maiores guias, né? Nisso tudo, eles me conhecem mais do que qualquer outra pessoa. Então, acho que a gente entender isso também, né? Que eles
da forma deles, eles fazem o melhor pra gente, né? Então, da forma, claro que eles têm as crenças deles, né? As barreiras e limitações deles também, mas eles sempre buscam fazer o melhor. É interessante que a gente enxerga muito isso em você hoje, né? E você tinha medo do que você ia encontrar fora de Cordeirópolis? Você tinha esse receio? Ou você tinha aquela gana para conhecer o mundo? Como é que era isso? Como é que era essa Thalissa? Não, eu tinha muita gana. Eu não tive medo, não. Claro que aquele frio na barriga sempre tem, mas eu não tive medo. Meu pai, eu vim fazer o primeiro teste de dança que meu pai me trouxe. E aí ele me ensinou, eu não passei no primeiro teste, que foi pro balé do Gian Giovanni, mas a coreógrafa gostou muito de mim, e aí ela me propôs, vem uma vez por semana fazer aula aqui com a gente, até para você amadurecer, né? E eu falei, não, perfeito, não vou perder essa oportunidade nunca. Aí meu pai falou assim, eu não vou te trazer toda semana para cá. Cordeirópolis a São Paulo dá 160 quilômetros, né? Ele falou, você vai pegar o ônibus na rodoviária, você vai descer na rodoviária de São Paulo, e essa frase me marca, assim, pro resto da vida. Eu sempre falo pra ele, segue o fluxo, né, pai? Aí ele falou assim, você vai seguir o fluxo, vai pegar o metrô, e você vai descer no metrô Vergueiro. As pessoas vão te levar até lá. Exatamente, foi isso que ele falou. Segue o fluxo. Não se preocupa. Exatamente. Isso há 2003... Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. 20 anos. 20 anos, é verdade. Exato. Então, eu vim sozinha, né? E a primeira vez, a gente tinha celular na época, mas não tinha Google Maps, né? Então, eu tive apoio, eu tenho uma família, tenho familiares aqui também que abriram as portas para mim aqui, né? Que são primos da minha mãe, um casal de primos da minha mãe. Então, eu ficava lá quando eu precisava. Eu morei lá durante o meu período de faculdade. Então, assim, eu sempre tive muito apoio da minha família no geral, sabe? Porque eu acho que realmente isso também foi muito importante. Mas é claro que tem coisas que eu passei aqui que os meus pais até hoje não imaginam, né? Então, de ficar esperando o metrô abrir na madrugada, você buscar um McDonald's que estivesse aberto, sabe? À noite. Então, quando eu comecei a fazer eventos, dançar aqui. Então, tem coisas que eles nem fazem ideia. Mas eu nunca tive medo. Então, medo não faz parte... da sua pessoa, né? Não. O que dá até medo, né? Exato. Exato. Eu vi você falando uma historinha que eu achei uma graça. Que você se viu numa situação que seu tio fazia um microfone e você colocava as pessoas para trás, porque a estrela era você. Gente, ela fez uma pesquisa mesmo minha. Sim. Eu nem sei aonde que tá publicado isso. E esse negócio do protagonismo, de verdade, eu sei que a gente pode aprender, mas nasce muito com a pessoa, né? Você vai ver que tem primas suas, eu acho que eram meninas, que ficaram já para trás, né? E você fala assim, não, você vai ficar aí mesmo, porque meu lugar é aqui na frente. E hoje, olhando você nas redes sociais, a maneira como você se expressa, a clareza com que você coloca, eu acredito que aquela menina é hoje realizando talvez um sonho. Total, também. Total. Recentemente, uns 10 anos que eu vi assistir esses vídeos, e aí eu comecei a me identificar, falei, gente, eu já era assim, né, a Thalissa nasceu assim, né, então de estar com o microfone na mão, de querer estar nas câmeras, então isso realmente faz parte de um processo, acho que de 5 anos para cá, que eu venho me aprofundando no autoconhecimento, e aí que eu realmente identifiquei, essa é a Thalissa, então a Thalissa gosta de estar com o microfone, com as câmeras, a dança realmente faz parte de mim, eu até às vezes ainda entro em conflito, eu sou ex-bailarina ou eu sou bailarina, né, você me apresentou como bailarina, Sim. Mas a nossa conversa prévia eu falei pra você, ex-bailarina, isso ainda me confunde um pouco, porque eu acho que uma vez artista, a gente... Jamais. Sempre vai ser Sim. artista, sabe? Isso tá dentro da minha essência, né? Então, realmente, assim, de eu sempre querer ser o centro das atenções, eu sempre querer estar na frente falando, sabe? Isso é uma coisa realmente de perfil mesmo, né? É meu. E o líder precisa disso, né? As boas lideranças são aquelas pessoas que fazem deste momento de palco algo para levar os outros junto, não para obscurecer os demais. Exato, né? exato. Então, assim, você trabalhando no show business, você deve ter visto milhares de histórias do que você quer e do que você não quer fazer, do que você quer levar, do que você não quer levar para sua história, porque deve ser inebriante, né? Eu falo como se eu já estivesse lá. Não, um dia estarei, né? No show business, no melhor podcast que tem, assim, número top
one. Exatamente, exatamente. E aí, quando você olha esse mundo do show business, né? E quando você olha para fisioterapia, se não tiver gente fazendo isso, a gente não consegue falar o que a gente faz, né? Me fala um pouquinho sobre isso. O que você faz de publicação, porque você contribui muito para a profissão, da maneira como você coloca. E se eu não me engano, eu ouvi você falando isso, que a fisioterapia, se o fisioterapeuta não souber se posicionar, a gente não consegue evoluir, né? Exato, exato. Eu fiz também uma análise em relação à fisioterapia, né? Porque eu tentei comparar a dança com a físio. E realmente eu encontro muitas barreiras na fisioterapia. Algumas pessoas até me perguntaram assim, acho que esse meio artístico, muito ego, muitas barreiras, um querendo puxar o tapete do outro. E aí eu tentei colocar na balança e fazer essa analogia. E eu falei, gente, não, na dança... Claro, tem a parte de ego, TV, você tem que entrar em alguns padrões, etc. Não que seja 100% o mundo da Mil Maravilhas, não é. Mas, para você fazer um espetáculo, o espetáculo ter aquele sucesso, a gente precisa desse conjunto de bailarinos alinhados, né? Ali fazendo o passo ali na sequência. Então, é todo mundo junto. Não existe, claro, tem o momento solo de cada um, etc. Mas para a dança, o sucesso do espetáculo tem que ser todo mundo junto. E não é só quem está no palco, é quem está nos bastidores também. Perfeito. Né? Para fazer aquela engrenagem girar. Na fisioterapia, eu observo que ainda existe essas divisões, onde tem o líder, que é aquele que fala, e os outros obedecem, os outros abaixam a cabeça e obedecem. E, na verdade, quando eu falo essa questão de posicionamento, de valorização da fisioterapia, é porque a gente precisa trabalhar junto, né? Então, eu vivi algumas experiências que parece, a Thalissa quer se aparecer ou só... Não, gente, é pelo contrário, né? E hoje, assim, eu falo mais nas redes sociais, porque eu vejo que é uma oportunidade da gente ter voz, da gente inspirar e incentivar outros colegas e também compartilhar aquilo que eu passei. Eu vejo que, por exemplo, eu vivi um episódio de burnout recentemente. Eu sempre tive dúvida, será que eu coloco ou não coloco? Eu compartilho ou não compartilho isso? Falei, não, eu vou compartilhar, porque talvez outra pessoa esteja passando pela mesma situação. E realmente a rede de apoio que eu tive, que eu também pude proporcionar a troca de colegas fisioterapeutas, foi muito grande. Então, eu acho que, comparando a dança com a fisioterapia, a físio precisa se unir mais. Eu acho que a gente é uma classe que nós não somos ainda 100% unidos. Então, e é em prol de quem? Gente, é em prol da sociedade, é em prol do paciente. Quando a gente está trabalhando juntos, independente do cargo, da hierarquia, é em prol de trazer benefícios para os nossos pacientes, para a sociedade. Então, a gente tem que pensar como um espetáculo, né? A pandemia nos mostrou isso. Não é o físio, ou o médico, ou o enfermeiro. Não, gente, é todo mundo junto. É todo mundo ali, mãos unidas, trabalhando pelo paciente. Então, eu acho que a hora que a gente conseguir entender isso, né? Eu acho que as coisas vão fluir muito melhor. E claro, a gente vai conseguir a nossa valorização. Não é sobre mim, é sobre a classe, é sobre os pacientes. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto. Você vai para fisioterapia por causa de lesão? De recuperação de lesão? Eu escolhi a físio, não, foi porque eu participei do Teleton. Isso, é verdade. Na minha pesquisa eu estava aqui tentando procurar, é isso mesmo. Eu fiquei 1 mês ensaiando dentro da ACD, e me apaixonei pelas crianças, as crianças se apaixonaram por mim, apesar de eu não ter seguido especificamente a pediatria, mas é uma área que eu amo, se eu precisar atender, eu atendo hoje pede. Fui para a emergência nacional pela Força Nacional do SUS, lá no Macapá. No Macapá. Isso. Fui atender criança, então adoro as crianças. E aí foi ali, passando 1 mês com aquelas crianças e conhecendo um pouco do trabalho da fisioterapia, que eu falei, a hora que eu puder fazer a minha faculdade, conciliar a dança e a fisioterapia, eu vou fazer a físio. Nossa, que interessante, você conseguiu ver uma área, assim, de muitos desafios, né? Porque na ACD, eles lidam eles têm um perfil, né, de pacientes que são os pacientes que podem evoluir, né? Para isso que eles vão nesse centro de reabilitação, mas, assim, é um centro de muitos desafios. E aí você vai para fisioterapia e se
eu percebi na minha pesquisa que você vai para onco no TCC, mas você já tinha um pezinho lá? Como é que foi isso? Não, foi no TCC mesmo que eu conheci a oncologia, né? Então, a professora Ana Paula Ribeiro, né? Aquela coisa, eu entrei mais tarde na faculdade, então eu precisei definir, me reorganizar de como estudar, porque eu estava há muito tempo sem estudar. Eu sempre gostei de estudar, sempre fui ótima aluna na escola, mas eu precisei me reorganizar, né? Depois de muito tempo fora de estudos. E aí todo mundo falava do TCC, e eu, gente, o que é esse TCC? Né? Que todo mundo cria aquele monstro, eu mais velha na faculdade. Eu falei, não, vamos embora. Aí, conversando com a professora Ana Paula, ela me deu a oportunidade de entrar num projeto dela, já com alguns alunos, com outras alunas, sobre avaliar equilíbrio nas pacientes de câncer de mama, que tinham protetizado versus as que não tinham protetizado. E é claro que aquilo, né? Oportunidade vem, o que eu falo? Agarro, aceito, não tem medo de nada, vamos embora. Então, eu agarrei essa oportunidade e aí eu comecei a identificar essa necessidade da fisioterapia em oncologia, que ninguém falava, né? Eu tive na faculdade, no último semestre, um pouco da oncologia, mas muito superficial, né? E aí eu falei assim, não, gente, eu tô identificando um gargalo. E o ser fora da curva é isso também, né? Onde tá indo toda a manada, eu tô indo pro outro lado. Então, alguns professores, não, vai pra Resp primeiro, vai pra hospitalar, ortopedia. Eu falei, não, gente, eu quero oncologia. E aí eu consegui conciliar as duas coisas. Eu gostava da oncologia e eu gostava da área hospitalar também, né? Eu tinha muita dúvida. E aí eu passei na residência, eu queria muito passar na residência no AC Camargo. Muito, eu fiz pedido mesmo, eu orei muito pra estar ali. E eu passei em 4º lugar, eram 4 vagas, eu passei em 4º lugar. E aí eu falei, eu consegui conciliar as duas coisas, tanto o paciente oncológico quanto a área hospitalar. Nossa, e você vai para um ramo, né, onde realmente é interessante, porque a primeira coisa que me chamou a atenção, o meu TCC também foi depois do meu trabalho, né, e a minha vida, né, que foi fisioterapia em emergência. E onde a gente enxerga, talvez a gente compartilhe da mesma sensação, onde a gente enxerga, as pessoas enxergam um problema, a gente enxerga um desafio a ser superado e se destacar, né? Eu me recordo de quando o Sérgio me chamou, eu lembro onde eu estava. Ele falou, Viviane, precisa fazer um trabalho na emergência, porque os pacientes aqui, eles são entubados com crise asmática, e a gente acha que pode, não tem fisioterapeuta na emergência. Você topa aí? Eu falei, com certeza. Eu não sabia o que eu ia fazer, com quem que eu ia fazer, eu só estaria lá, né? E você fala que sim. Olha só o que aconteceu, você falando sim para a professora Ana Paula, você foi para fora apresentar o seu trabalho, você escreveu um livro, você hoje é uma referência em fisioterapia e oncologia, porque onde eu falar, né, sobre fisioterapia e oncologia, primeiro, se você digitar na internet, no Google, vai aparecer seu nome, né? Olha, isso eu não sabia. Vai aparecer seu nome. Então, isso é uma coisa muito importante. E agora você imagina esse destaque para as pessoas e o benefício que você trouxe. Para você ter uma ideia, hoje o nosso hospital, um dos nossos hospitais, ele é referência em oncologia, né? E aí a gente faz um pedido aqui público para que a pessoa não consiga falar não. Inclusive, gostaria de chamar para ir lá fazer uma palestra. Com certeza! A gente faz isso, a gente agarra as pessoas nesse momento aí. Porque eu falei, não, eu vou estar com ela, porque a gente tem muitas dúvidas, né? Sim. Por exemplo, um dos exemplos que você vai nos ensinar é gerenciamento de dor não farmacológico. Você imagina o que é gerenciamento de dor para um paciente com muita dor, não farmacológico? É um grande desafio, não, é assim, é geral. Eu vou, inclusive, acho que ministrar um mini curso ainda extraoficial no Congresso de Dor que vai ter em Salvador. Eles me pediram para falar justamente sobre dor oncológica. Um colega do Hospital de Amor também já entrou em contato comigo, Thalissa, e olha que lá é referência, mas realmente é um desafio para todos nós fisioterapeutas, né? Eu acho que dar essa atenção, principalmente as estratégias não farmacológicas na dor oncológica. Então, a gente vai buscando, né, acho que essas oportunidades. E é isso, é desafiador? É desafiador você pegar um paciente com dor oncológica? Porque eu acho que o primeiro ponto é a gente individualizar o cuidado. Porque, por exemplo, na minha prática clínica, eu já peguei paciente com dor oncológica, que a gente foi colocar o TENS e não deu resultado. Sim. Né? Mas que com uma terapia manual,
auxiliou. Então, é a gente identificar, eu acho que a gente avaliar, é a gente tratar cada paciente de forma única, e aí a gente vai buscando as nossas estratégias, que dentro da fisioterapia a gente tem muitos recursos que são possíveis, né? Então, existem muitas possibilidades. Então, eu vou com muito prazer conversar com vocês lá. Muitas pessoas me chamam para isso mesmo, né? E eu fico muito feliz, porque também é uma forma de eu buscar, né, o melhor para poder transmitir isso para os colegas, e não só para os colegas. Eu acho que o meu propósito maior é impactar essa população, é impactar a sociedade. São essas pessoas que precisam tanto da gente. Hoje é um trabalho que eu venho fazendo, eu estou dentro do CREFITO também, como coordenadora da Câmara Técnica de Fisioterapia e Oncologia. A gente, né, eu também estou fazendo um trabalho aí junto com a Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia, e que a gente enxerga a necessidade de trazer a oncologia para a graduação dos fisioterapeutas, né? Porque não faz sentido para a gente hoje, a gente vê o mercado de trabalho, quando a gente olha para o dia a dia, quando a gente olha para a sociedade, as pessoas estão tendo câncer, né? E a gente tem grandes potencialidades de dar uma qualidade de vida ou de proporcionar uma sobrevida com qualidade para esse paciente, por exemplo, com câncer metastático avançado, né, que vai ter dor oncológica. Então, a gente tem muitas possibilidades, né, dentro da fadiga oncológica. Eu tive um exemplo agora no Instituto do Câncer, Instituto Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, que é da Santa Casa, onde a gente, junto com os alunos, que eu estava como preceptora de estágio, a gente pegou um paciente com câncer avançado, com uma fadiga oncológica exacerbada, que ele não conseguia ficar sentado à beira-leito. E aí, com passinhos, eu falo, gente, é passinho de formiga, né? Então, pouco a pouco, a gente vai fazer exercício que parece contraditório, a gente vai melhorar a condição junto da nutrição, junto de toda a equipe. E aí, com a fisioterapia motora, esse paciente foi de alta, andando para passar o Natal com a família. Então, isso, para mim, não tem, assim, preço, sabe? A gente vê que a nossa atuação, a gente ajuda com que esse paciente saia andando independente, e não é não é a gente condenar o paciente também, eu vejo muito isso, sabe? Infelizmente, a gente vê isso, tá com câncer avançado, e aí não tem o que fazer, né? Existe também essa questão do cuidado paliativo, que cuidado paliativo é quando não se tem o que fazer, que a gente precisa mudar muito isso. Não, gente. Cuidado paliativo é toda doença ameaçadora de vida. Assim como um DPOC deveria ser. Diabetes deveria ser um cuidado paliativo, né? Porque são doenças que ameaçam a vida. Né? Então, existe muita coisa ainda que a gente precisa esclarecer, melhorar na nossa atenção. Então, eu acho que esse trabalho que eu trouxe isso para minha vida como uma missão. Dentro da fisioterapia e oncologia. Como uma missão mesmo de ajudar as pessoas, de falar de prevenção, de ajudar a sociedade, porque eu sei que é possível, sabe? Então, conhecendo, eu falo, gente, é possível a gente trazer melhores estratégias para a sociedade, e também de prevenção, né? O câncer é prevenível, né? Então, a gente pode fazer isso. E deve, né? E deve, exatamente. Você falou pra gente aqui, você tá há 5 anos buscando o autoconhecimento, você tá se inteirando mais disso, né? Pra você ter uma ideia, a primeira aula da mentoria é sobre autoconhecimento. Legal. Do líder e do gestor, né? Porque, invariavelmente, é isso que vai fazer você seguir ou você parar, né? Eu sempre digo que eu gosto de ver coisas, eu sou muito visual, né? Mesmo que seja imaginativo. Eu vejo uma régua, né? Chama-se baixa autoestima, o outro é ego exacerbado. E que a gente deveria estar aqui no meio, né? Porque ego é uma coisa importante. Autoestima é uma coisa importante, desde que ela seja bem equilibrada, né? Desde quando você recebeu a primeira oportunidade de gestão lá com o George para ser coordenadora, né? Até agora, me fala primeiro qual foi a primeira reação quando você foi assumir como gestora e o que você amadureceu nesse tempo. Nossa, a primeira reação, claro que foi assim, mais uma vez, um desafio, que eu disse sim, falei, não, eu vou.
Mas eu acho que essa questão do amadurecimento foi essencial em todo esse processo. Eu entrei, a minha primeira atuação foi totalmente crua, né? Então, acho que você identificar a sua necessidade também de estar nessa posição, de você buscar o conhecimento é muito importante. Foi quando eu, ouvindo a minha parceira, meu par, né, que é a Dayana Castelão, que hoje está lá em Goiás, maravilhosa, um dia ela falou assim, eu gostaria de fazer MBA em gestão de pessoas. E isso me deu, eu falo, gente, a gente tem que ouvir as pessoas, né? A gente tem que ouvir os colegas, principalmente quem já está nesse caminho há mais tempo, né? Eles têm muito para compartilhar com a gente. Então, até os meus supervisores, eles falam, Thalissa, você suga a gente demais, né? Porque é isso, é sugar quem já tem mais experiência e ouvir. Eu acho que a gente tem que se colocar nessa cadeira, né, de ouvir. Então, eu acho que o aprendizado hoje, para mim, ele me guia todos os dias. Eu sempre acordo e falo, o que eu vou aprender hoje? Então, eu acho que nesse primeiro momento, foi, sim, um desafio que eu disse sim, mas que eu tinha a ciência que eu tinha muito que melhorar. Então, foram muitas cabeçadas de lá para cá, muitos erros e acertos, claro, mas que foram fazendo parte desse processo e, claro, eu buscando o conhecimento, eu buscando evoluir, né? Então, fiz o MBA, depois eu fui buscar mais oportunidades, ouvindo os colegas, e sempre assim, eu acho que a gente sempre tem que olhar o que eu posso melhorar, né? Mas o MBA, para mim, abriu muito a minha visão, assim, muito. Porque não é só gerir pessoas, você tem que entender a cultura organizacional que você está inserido, a parte de economia, né? Então, não adianta você querer propor uma coisa se, de repente, você financeiramente não tem... inviável, né? Exato, exato, né? Então, eu falo, gente, tem que estudar, tem que mesmo se aprofundar, porque não é só você assumir um cargo, né? Ter lá um cargo e falar, não, agora eu sou chefe. Não. E você sabe que muita gente cai nessa armadilha, né? Sim, muita exatamente, exatamente. Eu acho, dentro da fisioterapia ainda existe muito disso, sabe? E eu acho que a gente tem que se preparar, assim como tudo. Tem alunos que me perguntam assim, Thalissa, eu gostaria de sair da faculdade e fazer gestão direto, né? Você me aconselha? Eu falo, não. É a minha visão. Eu falo não, porque eu acho que hoje foram as minhas experiências que me prepararam para assumir hoje o cargo de gestora que eu tenho dentro do maior complexo hospitalar da América Latina. Então eu falo, gente, vai fazer residência, vai viver a prática, que como que eu vou gerir uma equipe se eu não sei o que essa equipe faz? Então, eu preciso entender o que essa equipe faz lá na ponta, no dia a dia, para eu poder ajudá-la, né, determinar estratégias, liderar essa equipe. Eu acho que o líder ele tem que saber fazer. Sim. Ele tem que ser o exemplo, ele tem que ser a quem inspira, né, essa equipe. Então, eu sempre aconselho, gente, vai viver experiências. Vive experiências, né, que isso vai somar muito na sua carreira, na sua jornada, inclusive como líder. Como coordenadora hospitalar, inicialmente, qual foi o seu maior desafio? Você se lembra? Qual foi o que você se deparou, que você sentiu maior dificuldade? Inclusive, essa pergunta foi na minha última entrevista agora. E eu trago hoje para quando eu coordenei a unidade de referência do coronavírus lá em Limeira, né, no interior de São Paulo. Eu já tinha vivido algumas experiências na coordenação, mas foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de voltar para próximo da minha cidade. Então, além de eu assumir um cargo, eu estava como plantonista noturno. Em menos de um mês, o colega que estava na coordenação precisou se ausentar, ele me indicou para a prefeitura de lá, e aí eu fui aprovada para entrar. E aí eu me vi que na verdade, houve muitas resistências, porque as pessoas, apesar de ser do interior, eu não era conhecida por eles, né? Eu era um nome novo, eu era uma pessoa extremamente nova. E a gente sabe que o novo assusta todo mundo, né? Quem é essa pessoa que tá chegando? Você é filho de quem? Qual a sua família? Porque É, aqui em São Paulo isso não existe, né? onde você se formou, né? Aqui não, né? É. E lá no interior tem Isso muito existe. disso, Sim. né? Então, quem é ela? Eu falei, não, gente, eu sou daqui do interior, né? Mas, tá vindo de São Paulo pra cá? Então, Pegando o lugar de alguém, exatamente. né? Não é seu mérito ter alcançado, você está pegando o lugar de alguém. Exatamente, né? Você falou tudo. Então, esse foi o meu maior desafio, porque como conquistar essa equipe? Então,
foram muitas barreiras que eu enfrentei ali. Tenho 2 pontuações para falar da sua fala como um todo. Olha que interessante. Os gestores olham para você e já enxergam a gestora, né? E eu digo que é uma série de elementos que fazem um bom gestor, mas eu vou falar os primeiros que você vê. Postura. Eu tô falando de postura física mesmo, né? Como você é bailarina, esta postura já existe. Aí vem a postura de tom de voz, né? Como você fala, como você se expressa. Vem como você se veste, porque é isso que as pessoas veem. Sim. Elas não sabem ainda de você e a sua capacidade, mas é isso que elas veem. E normalmente as pessoas, elas negligenciam isso, né? Então, eu dou aula até hoje, mas assim, da graduação, eu parei em 2018, né? Eu sempre fui muito bem arrumada, porque os alunos mereciam aquela apresentação. E eu digo uma frase, é interessante que hoje as minhas frases, você sabe que vou ter uma loja de camisetas, né? Está... Olha que legal. No universo. Não existe ainda, já tem a primeira porque uma mentorada minha fez. Eu vou querer a minha. A minha mentorada fez, chora no banho, eu tenho várias frases. E é engraçado como eles se lembram disso, né? Que pra mim é natural. E uma das coisas que eu falo é se vista como um fisioterapeuta. Né? Eu estive numa universidade durante mais de 20 anos, que foi a Unisa, onde eu me formei. E lá, você sabia identificar quem estava fazendo medicina, quem estava fazendo odonto, quem estava fazendo fisioterapia, quem estava fazendo educação física, né? E eu falava assim, as pessoas têm que se vestir a essa altura, porque é isso que as pessoas veem. Você negligenciar, a sociedade é burra, mas se você negligenciar essa burrice coletiva, né? Vamos dizer assim, porque eu não sei se você é boa, se você não é, eu só vi se você é bonita, se você está bem vestida, se você fala bem. Mas essa pontuação para o gestor é isso. Primeiro você admira visualmente aquilo que você quer, que se identifica. Essa é a primeira questão. A segunda questão, pessoas vão ser sempre o maior desafio de um gestor, né? Porque pessoas, eu falo que elas são incríveis, elas são muitas vezes, de certa forma, insubstituíveis, né, em algum nível, né? E elas são instáveis. Né? A mesma pessoa varia durante o mês inteiro, mulheres têm questões hormonais ou durante as suas situações de vida, e elas são sempre um objeto muito dinâmico, né? Muito desafiador disso acontecer. E isso que você sofreu, você já chega num patamar abaixo só porque você não é conhecida, né? Não é reconhecida. E o que você fez para virar esse jogo? Porque todo serviço que você for, agora você deve estar enfrentando a mesma coisa. Né? Da onde você veio, quem é você, né? Talvez, imagino eu. Então, o que você fez para mostrar para essas pessoas que você era capaz, que você seria uma boa gestora? Quando você quebrou isso? Eu acho que foi o trabalho, e mostrando o trabalho dia a dia, né? Não é chegar com os 2 pés no peito, identificando as pessoas, aquelas que você consegue, eu acho que a gestão, ter o apoio da gestão acima da gente ali é muito importante. Perfeito. Para que a gente consiga reestruturar a equipe, que a gente consiga ganhar a equipe, né? Não foi, assim, eu não sei se eu tive grandes resultados, assim, perante a equipe no geral, a equipe multi, sabe? No fim disso tudo. Mas eu tive grandes resultados na assistência ao paciente. Então, isso para mim, independente. Então, propostas que eu fiz ali em relação a mudanças em algum... a gente teve que fazer gestão de recursos, a gente teve que fazer a gestão de pessoas também, criação de protocolos que não existia, estratégias ventilatórias. Então, essas mudanças foi o que eu mais gastei energia. Eu falei, não, eu vou gastar energia nisso, porque isso vai ter impacto ali na assistência. Então, é pensando no paciente, né? Então, uma cultura de UTI totalmente horizontalizada, falando, não, agora a gente vai conseguir. Então, identificar também as peças-chave ali na equipe, né? Que acredita em você, né? E as que querem te derrubar. Essas pecinhas você tem que saber muito bem quem são. Então, foi fazendo essa identificação, não, quem tá junto comigo, aqueles que estavam fazendo pós aqui em São Paulo, por exemplo, no Einstein, que tinha, não, vamos colocar eletro. Eu falei, vamos, consigo. Então, eu tive apoio da gestão, da diretoria. Olha, preciso de um aparelho de eletro para começar a fazer estimulação diafragmática, etc. E a gestão me trazia. Então, eu fui deixando meio que, né, reconhecendo as peças do tabuleiro e trabalhando em prol do paciente. Eu falei, não, meu foco aqui é
o paciente. Então, vamos buscar dentro da equipe quem está engajado com isso e a gente vai trabalhar nesse foco, né? Claro que tive barreiras médicas, tive barreiras de enfermagem, tive várias barreiras, mas assim, eu saí de lá com o desmonte, com o sentimento de missão cumprida, né? Inclusive, hoje eu vou também no lançamento de um livro de um paciente lá no interior. Nossa! Então, que eu falei, não, gente, missão cumprida. Eu acho que não tem, né? Ele isso. sobreviveu e tá aqui para contar a história realmente. Exato, né? Com essas estratégias. E você falou uma coisa sobre postura, sobre posicionamento, sobre como a gente se veste, e faz total sentido. Eu fiz uma consultoria de imagem nesse processo, e o antigo gestor, eu vou citar o exemplo, né, dessa instituição, o antigo gestor, ele ficava de privativo, né? E eu mudei isso, de privativo eu ia de jaleco. Isso já foi uma mudança, né? Que talvez já também afastou um pouquinho do que estar junto, né? Mas teve momentos que eu também fui para assistência. Quando eu assumi a coordenação lá, estourou a segunda onda, a gente não tinha físio na emergência. E aí eu falei, não, gente, fica na UTI que eu vou até o RH contratar. Então, acho que eu fiquei uma semana atendendo na emergência. Falei, não tem problema nenhum, a gente tá aqui mais uma vez, em prol do paciente, né? Então, se eu precisar vestir o privativo e ir para assistência, eu vou, não tem problema algum. Então, eu acho que essas questões de vestimenta também impactam muito, mas, gente, é uma dica muito importante de posicionamento, né? Porque eu acho que quando você tá com essa postura, você conversa com qualquer pessoa da hierarquia. Às vezes as pessoas me perguntam, mas como que você consegue estar... E já recebi esse feedback, né, sobre a comunicação. Você se comunica muito bem. Então, é isso. A gente precisa estar preparada, né, também para estar nesses lugares e se precisar conversar com pessoas com uma hierarquia maior, etc. Então, eu acho que o preparo vai do conhecimento que você precisa ter para debater, né, para conquistar, e também você tá preparada visualmente, né? Então, você é mais ouvida se você chega, né, bem arrumado, tal. Até o seu paciente, né? Sim. Como você vai entrar no domiciliar? Como você vai entrar na casa de um paciente que eu acho muito invasivo? Eu falo, gente, eu admiro quem atende na domiciliar, eu já atendi, mas eu acho que você tem que ter um cuidado, um zelo, né? Porque você tá entrando no lugar mais sagrado da pessoa, né? Então, acho que esse cuidado com você e o cuidado com o seu próximo também, isso vai do visual, né? Você tá com o avental limpo, né? Bem, não precisa ser nada, mas tá em ordem, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. O óbvio precisa ser dito, outra frase, tá? De impacto, porque... Parece óbvio tudo isso que você falou, né? Mas a gente anda por aí e você olha as pessoas que minimamente elas não conseguem apresentar o asseio que a saúde precisa ter. Não é à toa que antigamente a gente usava branco, não é à toa que antes disso os médicos cirurgiões eles tinham que estar sujos de sangue até a gente descobrir o microscópio, né? Que eles estavam levando infecção para os pacientes. Não é à toa que a gente admira essas pessoas, né? É óbvio que o resultado convence, mas você facilita esse processo de reconhecimento se você se apresenta como tal, né? Eu sempre digo que se você olha para a sua equipe e não se vê, é porque você não está sendo claro na comunicação, que foi outro ponto que você colocou, você não está sabendo liderar de uma maneira adequada, e se você não gosta do que você está vendo, é porque você está fazendo errado, em primeiro lugar. Né? O gestor se coloca nesse protagonismo porque tem que ser. Olhando agora o seu atual momento, né? Foi para o interior, né, e não estava contente com algumas questões aqui, como você mesmo falou, não passou 6 meses, Thalissa teve que voltar de novo. 2 meses, na verdade. 2 meses. Eu estava bem frustrada, assim, eu estava tentando me encaixar, né, para uma pessoa que é fora da curva, isso é muito difícil. Porque não vai se encaixar nunca. Né? Nunca, né, tentando me encaixar, eu falei, não, gente, eu acho que eu vou precisar de um tempo mesmo, e aí eu falei com os meus pais, não, vem pra cá, tal, e eu sou a filha mais velha, né, existe toda essa preocupação eu também sou, a gente não é mais velha, a gente é primogênita.
existe essa preocupação com os meus pais também, que estão envelhecendo, que têm as suas comorbidades. Minha mãe tá com o braço quebrado agora. Eu vi lá de boinha. Tava rezando de joelho quando aconteceu isso, né? Não, né? Tava carregando balde, lavando o quintal. Porque isso normalmente não acontece quando a gente tá ajoelhada orando, né? Não. Enfim, então existe essa preocupação. Eu falei, bom, acho que é uma oportunidade de eu estar voltando, de eu buscar novamente outras coisas lá. Tinha algumas estratégias, né? Eu falei, eu vou voltar e vamos ver, né, o que vai ser. No dia da minha mudança, que eu estava chegando em Cordeirópolis, eu recebo um e-mail para fazer a prova teórica do processo seletivo do cargo que eu estou hoje, né? E aí eu falei, gente, eu falei pros meus pais, eu vou ter que voltar para São Paulo fazer a prova. Isso foi dia 16 de dezembro, né? E a prova acho que era antes do Natal, alguma coisa assim. Falei, vou ter que voltar na próxima semana. Falei, bom, vou fazer a prova, né? Porque eu enviei o meu currículo para esse processo seletivo, me cadastrei em setembro do ano passado. Então eu nem lembrava mais dele. E aí eu fiz a prova teórica, e a prova, assim, eu fiquei muito surpresa, e eu falei pra minha chefe hoje, eu falei, gente, eu adorei a prova, porque a prova foi só de gestão. Então, se você tá num processo seletivo para gestão, porque na minha cabeça era, primeiro que é um hospital público, eu falei, eu vou estudar SUS, porque eu acho que vai cair algo relacionado a isso, e ventilação mecânica, porque é da assistência, alguma coisa assim. Caiu só ferramentas de gestão, de qualidade, segurança do paciente. Enfim, eu achei sensacional. Mas eu olhei a prova no primeiro momento e falei, eu não sei preencher nada. Eu posso entregar já? Eu tenho tempo mínimo. Que teve aquele impacto, sabe? Sim. Aí eu falei, não. Eu vim do interior até aqui, eu vou honrar esta prova. E aí que eu falo, foram as minhas experiências que me fizeram chegar nesse cargo aqui de novo. Porque daí eu fui lembrando das minhas experiências que eu vivi lá no Macapá, que eu fui com a Força Nacional do SUS. A gente fez as 12 metas... 6 metas... Segurança do paciente. São as 6 metas internacionais de segurança do paciente. A gente fez uma atividade prática. Então, eu fui na minha mente lembrando quais eram. Então, eu fui descrevendo tudo de acordo com as minhas experiências. Não deixei nenhuma resposta em branco, né? Tanto a parte objetiva quanto a descritiva. Mas eu saí de lá, da prova, assim... foi ótimo, foi mais uma experiência, que bom que caiu só gestão, mas eu não tinha grandes expectativas, né? E aí veio o resultado, né, positivo, que eu passei na prova teórica e aí eu fui para a entrevista. Aí já na entrevista eu já fui mais confiante. Eu falei, não, eu acho que realmente, né, eu vou fazer a entrevista e eu falei, eu já tinha uma confiança maior. E aí eu fiz a entrevista, classifiquei em terceiro lugar, era só uma vaga, a única estrangeira, né, também, de lá. E aí eu falei, bom, passei, isso foi em janeiro, eu falei, eu acho que como foi em terceiro lugar, vai demorar ainda para chamar. E eu tinha essa fé, eu tinha essa certeza, eu falei, vão me chamar. Eu falei, mas não vai ser agora, né, eu imaginava, vai ser daqui uns 6 meses, o processo seletivo tem duração de 2 anos, eu falei, não vai ser agora. Mas me chamaram logo em seguida. E eu fiquei, assim, extremamente feliz, porque a divisão de fisioterapia hoje lá do Instituto Central do HC tá tendo uma reestruturação, né? Então, eu achei muito legal. Eu já celebrei o meu terceiro lugar. Imagina eu ter sido contratada agora. Então, gente, eu tô no melhor lugar, eu tô em saúde pública, que é algo que eu quero muito fazer esse trabalho, eu quero fazer meu doutorado em saúde pública. Eu falei, gente, foi tudo... E eu não sei se você acredita em lei da atração, né, assim, mas eu mentalizo muitas coisas. Então, por exemplo, a doutora Ludmila Rajar, ela esteve no congresso da MIB, no qual eu também estava como palestrante, eu tirei foto com ela na época, eu estava no interior, ela ainda me perguntou, você é da onde e tal? Eu falei, doutora, eu te admiro tanto. Ela falou assim, você é da onde? Eu falei assim, eu sou de Cordeirópolis, porque eu estava atuando lá, né? Aí agora ela chefia as emergências, né, do HC. Gente, agora eu faço parte aqui da... Pois é. Né? A gente vai
é o universo, mas é claro que a Sim. gente trabalha para isso. Eu acredito muito nisso. Não adianta a gente, lei da atração, ficar só pensando, né? A gente trabalha para isso. E hoje eu tô tão próxima dela, tô tão próxima do colega, que é fisioterapeuta-chefe das emergências, sabe? Falo, gente, nada realmente é por acaso. A partir do momento que você trabalha, que você vai, né, galgando isso, uma hora chega, né? Uma hora chega. Então, eu tô muito feliz hoje. Voltei para São Paulo. Entendo que hoje, eu acho que realmente o meu lugar é aqui. Aceita, Thalissa. Aceito. Eu falo, eu recebo e aceito. O meu lugar é aqui, não é voltar mais. Eu gosto muito, assim, eu sinto uma vontade de ajudar muito a minha população, a minha cidade lá, sabe? Então, eu conto que futuramente, sei lá, se eu puder prestar uma consultoria, se eu puder estar próxima, porque eu sinto muito essa vontade de levar o que eu aprendo aqui para lá. Eu vivi essa experiência em 2021, na unidade de referência do coronavírus lá, mas eu tenho muito essa vontade. Eu tenho na minha mente, o doutor Ademar, quando a gente entrou na residência, quando eu entrei na residência do AC Camargo, ele era o chefe, doutor Ademar Lopes. Ele era o diretor clínico, ele reuniu todos os residentes que o AC Camargo recebe residente do Brasil todo. Sim. E ele falou uma frase que ele fala assim, quando vocês aproveitem o máximo do AC Camargo nesses 2 anos, mas quando vocês terminarem, que vocês retornem para a cidade de vocês. Eu achei isso um absurdo na época. Eu falei, gente, eu queria tá mandando muito... embora. eu queria muito entrar aqui. Adoro São Paulo, eu quero ficar aqui, né? O resto da minha vida. E aí depois de algum tempo, eu fui entender o que ele queria dizer. Porque muitas cidades hoje do Brasil precisam de profissionais qualificados, né? Aí eu falo que São Paulo é um mundo à parte. Sim. Né? Aqui é um mundo... Tem as suas dificuldades? Tem. Mas, gente, o interior é a qualidade dos profissionais, sabe? A atualização, não é só a qualidade, é a atualização dos profissionais, né? Aqui é todo o tempo. E se você não estiver se atualizando, você está fora do mercado. Sim. Lá, não. Então, hoje eu entendo, eu falo, gente, eu quero muito, sabe? Se eu tiver a oportunidade de tentar ajudar essas cidades, hoje eu faço através do CREFITO, né? E a gente vai buscando essas oportunidades de tentar ajudar os municípios nas estratégias, né? De levar isso para que a atenção, principalmente da fisioterapia, seja melhor, né? E agora, nesse novo desafio, em primeiro lugar, eu também me surpreenderia, né? Porque, apesar do cargo ser gestão, a possibilidade de ser uma prova completamente diferente, seria possível disso acontecer, né? Que bom que eles estavam procurando um gestor e eles estavam realmente selecionando um gestor, né? Sim. Mas eu concordo que não é óbvio, não é, e realmente é surpreendente, né? Quando eu tenho particularmente um viés muito grande, mas eu tenho convicção que eu estou certa, né? De que a gente só vai fazer as mudanças que a reabilitação precisa, porque nós somos não médicos, né? Nós somos tratados como não médicos, então existem os médicos e os outros. E é crédito deles e mérito deles, né? Os demais precisam melhorar essa situação de se achar menos, de viver nessa obscuridade, porque toda vez que você sai, você assume mais responsabilidades. E eu vejo hoje o profissional não médico com muito medo de responsabilidades, por isso que não se destaca. Tem o peso da assinatura. Eu sempre digo uma coisa e falo isso e vou falar talvez pelo resto da vida. Se nós assinássemos o atestado de óbito junto com o médico, talvez nós fôssemos outros tipos de profissional, né? Claro. Porque talvez a gente tivesse entendimento de que todo aquele processo aconteceu porque todo mundo errou, né? Ou porque, invariavelmente, aquilo iria acontecer, mas todo mundo se responsabiliza pelo paciente no mesmo nível. Sim. Aí você pode falar sobre faixa salarial, aí você pode falar sobre fisioterapia 24 horas em UTI, aí você pode falar outras coisas, né, que a gente ainda precisa alcançar. Mas eu percebi que todas as vezes que alguém me chamava de massagista e eu ficava chateada, eu perdi a oportunidade de explicar o que a fisioterapia faz. Um dia, o governador do estado de São Paulo, naquela época, era o Dória. E ele, na vacinação, ele chega a falar isso para um dos nossos fisioterapeutas. Ele fala assim, eu nunca soube o que fisioterapia fazia. E como é incrível o que vocês fazem, né? Eu não sabia que vocês lidavam com ventilador mecânico, que o paciente só andava e só saía do ventilador se vocês estivessem atuando. Então, percebe? Quanto mais a gente fizer esse nível de gestão, porque para mim, o resultado ele dobra, né? Claro. As pessoas. Quando você mostra resultados financeiros, né? A gente precisa falar de dinheiro. Sim. A gente tem que demonstrar que financeiramente
é melhor contratar fisioterapeuta do que não contratar. E a gente precisa provar isso. Sim, nós estamos nessa fase de provar. A gente precisa falar que quando o resultado ele é ou um gerenciamento de recursos melhor, então ele economiza dinheiro, ou que eu trago dinheiro para a empresa. Porque todo hospital é uma empresa. Sim. Né? Os hospitais, eles não são de caridade. Alguém paga por eles. O SUS é pago por nós. Né? Então, alguém está pagando a conta. Isso precisa ser melhor gerenciado. Então, melhores gestores farão melhores profissionais. E melhores profissionais vão fazer uma melhor profissão. Né? A sua contribuição hoje no HC, como você mesma disse, o maior hospital, complexo hospitalar da América Latina, tem um peso muito grande no que você vai fazer. Como você se sente hoje sendo uma dessas gestoras que vão fazer isso? Porque eu tô me delegando agora. Eu fiz uma palestra sobre emergência, eu falei assim, ó, eu conquistei até aqui, e eu não vou fazer mais nada, né, agora é com vocês. E em gestão eu tô quase lá. Faltam ainda 3 passos para eu fazer isso e vai demorar 10 anos. Mas em 10 anos eu vou falar assim, não faço mais, agora é com vocês. Mas ainda faltam 10 anos. Quais são os seus próximos passos para que isso aconteça, se você concordou comigo? Eu me considero assim, como se fosse a minha responsabilidade hoje é ser esse agente de transformação lá dentro, sabe? Junto dos colegas que hoje tem, de apoiar o serviço e de que a gente, pouco a pouco, vá conquistando, né, essas oportunidades, esses espaços. E eu acho que, assim, conhecendo pouco, eu tô há pouco tempo lá, né, não deu nem 2 meses ainda, eu acho que tem muita coisa lá também da fisioterapia que não está sendo vista. Perfeito. Né? Então, lá é o maior centro e eu acho que esse hoje vai ser hoje o meu maior desafio, que vai ser mostrar isso para o mundo, né? Porque é SUS, mas com pouco a gente consegue fazer, assim, ter grandes resultados, né? E eu vejo que é um trabalho ali muito em equipe, muito em conjunto, né? Então, tem, né, os professores titulares, médicos, e aí tem um fisioterapeuta que é responsável ali por aquele setor. Hoje eu tô nas unidades de internação, né? Que são mais de 500 leitos. Nossa, é muita coisa, né? Então, eu tô compartilhando o cargo com outra colega que já tá há mais tempo, há 3 anos, eu tô chegando agora. Mas eu acho que é isso, tem muita coisa que já é feita, sabe, de muita relevância para a profissão, mas eu acho que agora, acho que o meu maior foco é a gente poder realmente mostrar isso, né, levar isso para fora. Eu acho que foi até um pedido, eu acho que da minha chefe da minha contratação, sabe? Porque como eu fui a única estrangeira agora né, nesse processo seletivo a entrar, eu acho que é justamente trazer isso, sabe? Aproveitar essas experiências que possam contribuir lá dentro e também trazer, né, tanto pessoas de fora lá para dentro, como também de dentro para fora, né? Porque lá tem muita coisa legal. Muito. Claro que, né, tá também passando por um processo de reestruturação, né, mas tem muita coisa legal. Então, eu vejo, assim, como um desafio, é um desafio grande, é um desafio a longo prazo, que não vai ser, né, neste primeiro ano, mas que tem muita coisa para a gente trabalhar lá e conquistar, né, eu acho que lá sendo o espelho, né, a gente vai multiplicando também para outros serviços. Tá animada? Muito! Que bom! Nasceu pronta, né? Muito, 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 muito. Quando você fala também um pouco em questão, essa questão em relação aos médicos, né? Existem barreiras em todos os lugares, né? Então, e eu acho que é o posicionamento, o conhecimento que a gente vai ganhando, né, os nossos espaços. Então, acho que é isso. Ali, em termos de ensino, é excelência, né? Então, tudo que é de primeiro sai ali. Sim. Da parte médica, né? E também da fisioterapia, né? Eu tô conhecendo os colegas agora, eles têm um trabalho aí de anos também. Então, eu acho que agora mostrar isso mais, reestruturar e trazer isso para evidência. Eu acho que é esse o caminho agora. Excelente! Nós temos um quadro aqui, tá? Que chama Fatos e Sensações, né? Então, a gente vai apresentar nessa tela aqui os fatos, que você vai dizer quais são, né? E qual que é a sua sensação em cada um deles. Tá, vamos ver. Tá bom? Primeiro. A minha sensação...
Qual que é o fato primeiro? Explica pra gente o que é. Desculpa. Imagina. Vamos lá. Aqui o lançamento da segunda edição, né, do meu pocketbook, junto com o George, Oncologia para Fisioterapeutas. Esse foi presencial, porque o primeiro foi online, né, no meu congresso, porque foi no meio da pandemia. Então, acho que a sensação, né, de lançar a segunda edição num congresso, foi o congresso da Sobrafira, em Florianópolis, presencial, tem essa diferença, né, do online, apesar que também foi muito legal online, mas de estar próximo, né, dos colegas, de estar ali nessa troca, então uma sensação, assim, incrível, e também de fazer a segunda edição em menos de 2 anos, né, acho que menos de 2 anos já lançando a segunda edição. Então, uma sensação de muita gratidão, assim, de muita alegria, muita felicidade. Parabéns. Próximo. Obrigada. Ai, gente, essa é a melhor sensação de todas, eu acho. Já dá pra você tirar o segurança lá atrás, tá? E aconselho tirar isso. Porque a foto é perfeita. Até você olhar o segurança ali. Eu amei essa foto. Gente, primeiro, né? Estar com o Silvio Santos, eu acho que poder estar no SBT. Na época, eu falei isso recentemente para alguns colegas. Gente, na época eu não tinha essa noção da dimensão do Silvio Santos. Como empresário. Sabe? A visão dele eu não tinha. Eu fui entender mesmo depois que eu entrei na gestão, depois que eu fui estudar, né? Eu falei, gente, eu fiquei ao lado do maior empresário, visionário da comunicação, né? Eu gosto muito de comunicação, né? Sim. Então, eu falei, gente, eu fiquei do lado do maior comunicador brasileiro, visionário. Então, acho que eu já peguei um pouco da energia dele ali mesmo, inconsciente. Mas, para mim, foi o SBT... tive a oportunidade de trabalhar em outras emissoras, mas o SBT foi, para mim, uma casa, assim, de família mesmo. Eu só não fui registrada lá, porque eu fazia faculdade na época, então eu não tinha como ter total disponibilidade. Então, mas ali, assim, sempre a coreógrafa na época, a Luciana Maradei, me chamava, Thalissa, você tem disponibilidade? Ele gravava de domingo. Então, eu falei, não vou de domingo, 5 horas da manhã, eu tava pegando o ônibus lá na Barra Funda pra ir pro SBT. Né, Anguera já, né? Isso. E aqui, né, meu balé lá no interior de São Paulo, então, onde tudo começou... essa menina que sonhou, né, sair, e aqui, né, a Laser Girl, aí fazendo aí essa foto, esse trabalho foi no Rio Grande do Sul, que eu fiz, então, assim, a dança é minha vida, a dança me trouxe até aqui, a dança me construiu também, né, então, a ser quem eu sou, me deu muitas oportunidades de estar ao lado de pessoas que eu não imaginava, assim. Então, a sensação para mim é todos os sentimentos positivos, assim, do mundo, sabe? De gratidão, de orgulho, sabe? De tudo, assim, tudo. Muito legal. Próxima. Família! Gente, vocês fizeram a pesquisa mesmo. Ai, gente, essa é a minha base, né? Se eu falar muito, eu vou me emocionar, mas assim, eu passei meu aniversário, né, recentemente com eles na Bahia e eu entendo muito sobre isso. Eu falei, o aniversário é meu, mas por trás do meu nascimento vem os meus pais, porque eles tiveram esse sonho, eles tiveram essa vontade de construir a família, né? A nossa família. E como toda família, a gente tem, né, nossas desavenças, às vezes, etc. Que é normal, toda família tem, né? Cada um tem a sua personalidade também, apesar de ser criado, né? Eu sou a Ariana, eu sou essa que foi desbravando o mundo, né? Sim. Eu falo que eu abri os caminhos pro meu irmão. Hoje ele que tá mais longe, hoje ele mora em Londrina. Então eu falo, gente, é tudo, assim. Né? Eu falei, não, eu vou passar meu aniversário com eles porque eu entendo que a minha família é tudo. Hoje é minha rede de suporte, é minha rede de apoio. Se acontece alguma coisa que é para eles que eu ligo, é com eles que eu falo. Meu irmão é o meu melhor amigo. Então, meu irmão é tudo, assim, para mim. A gente tem 7 anos de diferença, né? Então, às vezes, eu me sinto mais mãe do que a irmã dele. Então, a gente tem uma ligação muito legal. E não é por nada, mas a gente concorda em muitas coisas, sabe? É só por isso, vocês são muito bem, porque ele concorda com você. Não sei. Ele não tem opção. Eu sou Ariana, sou Ariana. Ele não Ariana. tem opção. Qual que é o dele, assim? Ele é touro. Ele é touro. Né? Mas enfim, ele não tem opção. 2 de abril. Mas... assim, a gente teve essa criação, sabe? Então, eu falei, a gente entende que nós somos tudo um pro outro.
Então, independente de qualquer coisa, a gente pode discordar de algumas situações, mas a gente nossa família é tudo um pro outro, assim, sabe? Então, a gente sempre tenta se manter, assim, juntos, apesar da distância agora, né? Cada um num lugar, mas é isso. E agora essas duas fofuras aí, ó. A Laura e a Eloá são minhas sobrinhas, né? E o meu cachorrinho também que tá ali. O Luke, ele que veio é meu junto com você? Ele tá aqui em São Paulo. Tá aqui em São Paulo. Que é meu companheirinho aí. Thalissa, muito bom, né? Você falou da sua família diversas vezes, né? Do quanto eles são importantes para você, mas do quanto você é importante também. Eu tenho filho, então o Vitor Hugo tem 21 anos, e você saber que você fez um bom trabalho e aquela pessoa é do mundo e aquela pessoa vai desbravar o mundinho dela da melhor maneira possível. Eu tenho convicção que seus pais, eles têm muito respeito pela sua trajetória e pela sua história e saber que você está no caminho certo. Acho que é uma tranquilidade muito grande para eles. Com certeza, com certeza. Eles são os meus maiores apoiadores, né? Eles estão aí na torcida, ficaram muito felizes também com a minha volta. Eu acho que eles também entendem, né, que o meu caminho não é lá. Apesar que, assim, a gente já viveu algumas situações, o meu pai falou, eu queria você mais próxima, tal, mas ao mesmo tempo eu sofro muito em relação ao trabalho lá, porque a gente não tem muitas oportunidades, né? Então, eles me apoiam, onde você estiver, se você estiver bem, estiver feliz, então vai que a gente dá um jeitinho e vai acompanhando, né? A gente olha no decorrer de toda a sua trajetória, a gente vê milhares de coisas e eu não consigo enxergar, mas você já deve enxergar. Quais são os próximos passos da Thalissa, que sempre será bailarina, é artista, fez duas residências, foram duas residências, foi uma residência após, né? Isso. É gestora. Quais são os próximos passos? Para onde você vai? Olha, eu sou inconformada, Sim. né? Eu acho que em relação à carreira profissional agora, eu quero muito iniciar meu doutorado, né? Eu quero fazer meu doutorado em saúde pública, porque eu quero continuar sendo esse agente de transformação na saúde pública, porque eu acho que tem muitas possibilidades. Eu gosto muito também dessa carreira política, né? Eu quero muito, assim, aprender. Acho que primeiro eu preciso amadurecer, aprender. Então, acho que é o doutorado. E depois tentar aí alguma relação com a política, políticas públicas, enfim, preciso amadurecer isso ainda. Eu acho que profissionalmente, e também, assim, eu tenho muita vontade, é que agora, assim, eu não quero me desvincular da instituição que eu estou, mas eu tenho muita vontade de ir para fora do país. Né? Então, assim, eu já recebi um convite extraoficial de uma colega fisioterapeuta na época que eu fiz o MD Anderson, que ela tem uma clínica lá nos Estados Unidos. Já vi para validar meu diploma lá também. Então, assim, graças a Deus, com o meu currículo não é tão difícil, assim, validar o diploma, até para conseguir o green card. Mas eu também não sei se seria Estados Unidos, eu acho que seria Europa, né? Então, hoje eu dou aula também para a IM Cancer Center lá de Portugal. Então, eu acho que talvez seja algum caminho, e eu sei que a universidade aqui, né, a USP, ela tem as instituições, as universidades co-irmãs lá em Portugal. Então, acho que alguma coisa aí que eu ainda vou pesquisar, eu ainda vou amadurecer, mas eu acho que eu quero também uma carreira internacional na fisioterapia, né? Então, já tenho o meu começo, mas eu quero estruturar melhor isso profissionalmente hoje. E da vida pessoal, eu acho que agora eu quero dar olhar um pouquinho mais para minha vida pessoal, sabe, Vivi? Eu acho que como mulher, né, eu desbravei muitos caminhos, né? Você vê o meu irmão, tá com a família dele, mas é porque é uma característica dele, né? Mas eu, assim, eu sinto um pouco de falta de compartilhar a vida com alguém, sabe? Eu acho que nem sempre a gente precisa ir sozinha, sabe? Então, eu acho que eu fui sozinha até um ponto, né? E eu acho que agora, profissionalmente, tá tudo encaminhado, né? Então, ok, já a minha energia 100% já foi dedicada ali, né? Igual você falou, você tem seu filho e tal. Mas hoje eu quero, a partir de agora,
começar a olhar um pouquinho pra minha vida pessoal, até amigos, sabe? Acho que não que eu nunca me desvinculei dos meus amigos, mas estar mais próximas deles, ter mais momentos com eles, né? Não só com a minha família, mas com os amigos e também, né, se Deus permitir, etc, que coloque, está nas minhas orações, mas uma pessoa que vai compartilhar, né, de tudo isso comigo. Porque até hoje eu vivi relacionamentos em que dividia, sabe? Ou é isso ou é aquilo. Não, eu acho que é alguém pra somar, compartilhar mesmo, multiplicar tudo isso, né? Que eu seja multiplicadora na vida dessa pessoa e que essa pessoa seja também multiplicadora na minha vida, né? Então, está nas minhas orações aí, e eu acho que são essas duas coisas que agora, daqui pra frente, eu quero focar. Tá recebendo currículos, então? Tô recebendo currículos. Desculpa, meu jeito sagitariana de fazer gracinha. É que eu acho que esse processo seletivo, né? Eu prefiro deixar que o universo faça, né? Pra não... Essa coisa de currículo também, não sei se é o ideal, né? Pois é, tô brincando. Eu entendo que a nossa vida, a minha, eu posso falar só da minha, nunca teve equilíbrio. Né? Nunca teve equilíbrio. As coisas foram acontecendo, eu me casei com o meu primeiro namorado e eu acredito que seja por isso que... Mas eu precisava conquistar muita coisa na minha vida profissional, né? Mas posso te perguntar uma coisa? Você acredita que em algum momento vai estar equilibrada? Nunca. 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 Eu também já ouvi isso. A gente tem que buscar o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Você não pode enlouquecer. Mas... a partir do momento eu falei, gente, não vai ter equilíbrio. Uma hora você vai estar mais aqui, outra hora você vai estar mais ali. Você vai tentar, a todo momento, chegar nesse ponto de equilíbrio. Mas falar que a sua vida vai estar 100% equilibrada... Não acredito. Eu também não acredito. Eu nem acredito em quem... Bom, quem tem uma vida assim, sei lá em que ponto que está, né? Porque nós escolhemos profissões desafiadoras. Nós escolhemos estar numa cidade desafiadora. Nós escolhemos ter uma profissão... Eu não gosto da palavra... Do que algumas coisas são expressadas como feminismo, mas assim, você tem um relógio biológico correndo atrás de você o tempo inteiro, você tem uma questão feminina de, por exemplo, cargos de gestão dentro de hospital. É interessante como mulheres são operacionais e de gestão são homens, né? Na sua grande maioria. E na minha opinião... É falta de oportunidade? Não, acho que a oportunidade quem faz somos nós. Que nem eu falo, todo mundo se dobra para o resultado. Queira estar lá, né? Queira assumir. Eu vejo, por exemplo, como possibilidades na fisioterapia. Por que você não está no cargo, por exemplo, de gestor de qualidade? Por que a gente não está no cargo de gerenciamento de equipes multi? Por quê? Né? Porque você olha depois uma outra equipe muito grande, muito forte, que é a enfermagem. Mas por que o fisioterapeuta não está acompanhando, não está seguindo esses passos, né? Isso é uma dor que eu tenho também, sabe? Eu acho que até, tipo, assumir secretarias de saúde, sabe? Por isso que eu quero estudar saúde pública e tal. Por que não o fisioterapeuta? Né? E a gente vê hoje também que tá faltando fisioterapeuta na carreira política, né? Por conta disso. Porque para mostrar, para que possa ser aprovadas as leis, etc. Então, eu identifico esses dois gargalos, sabe? Não é só médico e enfermagem. Claro que eles têm muitas competências para isso, mas o fisioterapeuta também tem. Né? E por que não estar gerenciando, né? Ser um secretário de saúde, né? Eu conheço uma colega fisioterapeuta lá do interior de São Paulo, que hoje ela é vice-prefeita, né? E ela começou como secretária de saúde. E eu acho que a partir do momento que a gente está inserido nesses cargos, a gente consegue ter voz... Fazer grandes mudanças. Grandes mudanças. Eu acho que é aí que você vai ajudar a Cordeirópolis, né? Não talvez diretamente lá, mas indiretamente fazendo essas coisas. Exatamente. Você me vê nisso? Eu tenho uma certeza. Mais do que a lei da atração... Você sabe que a lei da atração começa com vagas de estacionamento, você sabe disso? Não. Não, se você entrar pensando que você vai achar uma vaga, eu sempre consigo. E eu sinto quando eu não vou achar. Talvez seja também essa questão de lei da atração. Eu acredito nisso. Eu acredito que quando a gente deseja, é como se a engrenagem fizesse assim, e começasse, sabe? Eu acredito muito nisso também. Eu falo que é igual a minha entrevista. Em algum momento eu sabia que ia dar certo. Né? Então, é uma certeza. Eu digo que hoje a minha intuição tá aflorada, sabe? Porque eu falei isso pra minha mãe. A minha mãe falou assim, nossa, ela falou que tinha certeza que ia ser chamada. Ela só não esperava que ia ser chamada agora. Eu verbalizei isso pra minha mãe, sabe? Quando eu cheguei da entrevista. Eu falei, mãe, eu acho que eu vou passar
talvez, não sei se vai ser agora, mas eu acho que vai conspirar, sabe? Pois é um querer e um fazer, né? A oportunidade, ela aparece para quem tá pronto, né? E você agarra aquilo de alguma maneira e vai embora, né? Dá certo. Total. É muito sims na vida para que isso aconteça, né? A gente olha a vida da Thalissa, assim, e acho que foram sempre flores, né? Como você olha que parece que foi tudo lindo. Não, você não vai sangrar em tanque de tubarão aqui, você não precisa disso, mas assim, essas coisas, elas serviram de passos para frente, para você se suceder nos seus próprios desafios, né? Exato. Eu acho que todos nós, né? A gente tem mais momentos de desafios, de frustrações, talvez, ou desafios, ou sei lá, do que felicidade, né? Essa questão da... Eu acho que eu sou feliz o tempo inteiro. Não, gente. Né? A gente está em busca de momentos, né? De tranquilidade, de alegria. É isso, a gente vai criando esses momentos. Mas, em paralelo, você tem que ter esses momentos de desafios mesmo, porque eu acho que eles te preparam para esses momentos de alegria. Com certeza! Né? Para você entender que isso é efêmero e que aquilo vai passar. Né? Exatamente. Thalissa, amei a nossa conversa. Amei. Posso encerrar com uma pergunta? Na verdade, você pode encerrar numa pergunta. Você vai fazer o encerramento para o seu público, porque você tem um público, mas estou aqui à sua disposição. Eu vim muito pensando sobre isso. Eu falei, eu quero... Ela disse que ia me entrevistar, tá? Ela disse que ia me entrevistar. Fiquei um pouco tensa. Primeiro que a Vivi é uma pessoa que eu admiro muito. Te admiro demais, apesar de você não ter sido minha professora, mas desde aquela época eu fiz estágio no hospital que a Vivi também era preceptora, coordenadora, algo assim, preceptora, né? Então eu encontrava com ela, eu tava de manhã, ela à tarde, e aí depois eu estive presente na publicação do livro dela também. Ela foi uma grande... Talvez você não saiba disso, mas foi através de... Você pediu para eu esperar aquele dia do lançamento do seu livro, que o professor Jorge ia chegar com a Marcele, etc. Não lembro. Então, e foi naquele momento que eu conheci o Jorge. Que legal! Então, foi você que verbalizou isso para mim. Eu falei, eu vou esperar. Mais um sim que eu dei. Eu vou esperar. E dali eu conheci o Jorge, e dali começou minha parceria com ele. Então, você faz total parte disso na minha carreira. E é uma pessoa que eu admiro, gente. Eu já assisti uma palestra dela uma vez que eu fui palestrar também. Olha só, eu palestrei depois dessa mulher. E incrível, né? E aí eu queria saber de você, qual foi o seu maior desafio até hoje, você que é gestora, como mulher, né? De estar à frente de equipes ou de estar lidando com alta liderança. Como mulher, se você já passou algum desafio, assim, que você sabe que foi por ser mulher, né? Não só a questão da físio, mas por ser mulher. Esse é um post, outro negócio, né? Você pensou em engrenagem que eu tava pensando em fazer no final do mês passado, que era o mês da mulher, né? E eu tava quantificando as vezes que eu recebi assédio moral. Em quantidade, eu sofri muito mais assédio moral de outras mulheres, né? Então, se eu tivesse que lamentar alguma coisa, eu lamento as mulheres que têm poder e usam disso porque elas sabem onde pegar na gente. É maquiavélico, é preparado, é pessoal, porque elas sabem onde pega, né? Os assédios morais que eu recebi dos homens, onde eu sou aqui que mando, foi porque eles estavam se sentindo muito ameaçados por mim. Então, aquilo para mim passou. Mas de mulheres, elas sabiam o que elas estavam fazendo. Né? Elas sabiam que elas queriam me machucar pessoalmente, não era profissionalmente, né? Os homens que me assediaram profissionalmente, eles deixaram no cunho profissional, elas não. Então, meu maior desafio como gestora são pessoas, em especial daquelas que... teve uma que eu admirava demais, eu acho que esse foi o pior, né? Esse daí realmente eu sofri muito. Ela me colocou numa sala, eu estava falando sobre a gente treinar a equipe dela em relação ao que estava acontecendo. Você sabe que isso acontece, tubo T, tracostomia. Hoje nos nossos serviços a gente não faz isso. Uma fonte de oxigênio e nebulização, e para fazer inalação a pessoa fazia isso aqui, ó, fechava. O circuito fechava, explodia o pulmão dos pacientes. E eu fui trazer aquilo para que a gente pudesse fazer uma ação para aquilo não acontecesse mais, né? Já que a minha equipe estava fazendo aquilo de uma melhor maneira. Ela saiu da reunião dizendo que ela ia fazer um processo contra mim porque eu estava com calúnia e difamação. Então, o paciente não era o foco, eu era o foco.
como é que eu estava fazendo, e era numa sala protegida, num ambiente protegido, não estava expondo ninguém. Esse foi o pior assédio que eu recebi. Aquilo me preparou para todos os outros, né? Diante de quem usa o poder para destruir outros. Então, na minha opinião, isso é o que mais me doeu. Hoje, eu, graças a Deus, trabalho em instituições que isso é passado, que as mulheres trabalham mais em prol, mas esse cunho pessoal, sabe, agressivo e maquiavélico. Eu pensei para fazer isso, né? Eu confesso que eu também passei por situações parecidas e também com mulheres, né? E eu quis fazer realmente essa pergunta para você, porque eu acho que é muito importante da gente compartilhar isso e da gente mostrar que não precisa disso, né? Então, o meu burnout, ele veio por conta de assédio moral e por mulheres, né? Então, Eu lamento muito por isso. Infelizmente. Então, enfim, eu acho que a gente adoece, né? Quando a gente fala de burnout, as pessoas acham que é por conta de produtividade, porque você tá com sobrecarga de trabalho, né? E na verdade não, né? Depois eu fui estudar e etc. Realmente é o assédio moral que tá embutido nisso, né? De diversas formas, etc. Mas no meu caso, a maior parte foram de mulheres, né? E não são conversas assim, olha, eu identifiquei isso de errado, preciso que você melhore isso. Porque isso é do jogo, é o profissionalismo, né? Essas pessoas, elas estão lá para apontar melhorias mesmo. Sim. Mas por isso que eu falo do cunho pessoal. Eu quero te atingir, eu quero te destruir pessoalmente, né? Exato. Algumas pessoas já sabem de episódios que eu passei na escola paulista de assédio moral gravíssimo, foi de uma outra mulher, onde ela não suportou, né? Que eu existisse, né? Não era possível aquela existência, porque tem pessoas que realmente brilham, né? E tem gente que se sente ofuscada por isso. E eu tenho convicção que eu não fiz nada para merecer aquelas questões, né? Então, elas são do cunho, as pessoas estão mal amadas, né? Infelizes com as suas próprias vidas, então elas precisam expor aquilo para os outros, né? Então, às vezes, a única coisa que ela tem é aquele trabalho, porque a vida dela, pessoal, é horrorosa, né? Então, nesse caso, esses dois foram os piores, assim. E se esquece que a gente tá ali para trabalhar pelo paciente, é o que você falou, né? Então, mais uma vez, é pelo paciente, né? Não é pela Vivi, não é pela Thalissa que tá ali, né? Essa questão do ego também, etc. A gente tem que dar o melhor e se posicionar pelo paciente mesmo, né? E ser profissional nisso, né? Sim. Então, eu acho que, né, pensando em mulheres, né? Em Dia da Mulher, etc., a gente precisa realmente mudar essa chavinha que a gente tá junto, né? Eu sempre gosto de, gente, não é uma de cada lado ou um de cada lado, a gente tá junto, né? E precisa fortalecer isso, né? Menos assédio moral. Vai acontecer isso. Agora, eu quero saber das suas redes sociais, fala pro seu público o que você gostaria de falar, a voz é sua. Vamos lá, gente. Olha, me sigam no Thalissa com TH2S, @maniais no Instagram. Tô no LinkedIn também, Thalissa Maniais. É só colocar lá ou no Google que vai aparecer Thalissa Maniais. Me enviem perguntas também, algo que vocês gostariam de saber, etc. Eu gosto muito dessa troca. E eu acho que a mensagem que eu deixo aqui para vocês, né, depois desse bate-papo maravilhoso aqui com a Vivi, é sobre essa questão do ser fora da curva, né? Então, que vocês não desistam. Eu acho que a trajetória é isso. Eu contei um pouquinho da minha trajetória pessoal e profissional. Faz parte da nossa vida a gente ter quedas e elas vão existir. A gente cai, levanta. Então, eu digo para vocês, sejam resilientes, né? Sejam resilientes e busquem o conhecimento. Como fisioterapeuta hoje, o que mais vai nos colocar em lugares de destaque é o conhecimento. Então, busquem o conhecimento não só técnico, mas também esse autoconhecimento, que com certeza ele vai transformar a sua vida e a vida de outras pessoas. Então, aproveitem a Vivi, tá? Então, façam tudo de melhor em relação à técnica, mas também sejam pessoas que irão transformar a vida de outras. Que incrível! E que aula a gente teve aqui, hein, pessoal? Essa é uma grande oportunidade que a gente já tem há um ano fazendo o 2V Podcast, de conhecer pessoas fora da curva, pessoas excepcionais e que vão fazer as grandes mudanças que a gente precisa na área da saúde e no mundo como um todo. Para você que ficou até aqui, eu agradeço muito o seu tempo, seu maior ativo. Se inscreve no canal, curte, compartilha, você ajuda bastante a gente. Mais uma vez, obrigada pelo seu tempo. Obrigada, tá? De nada, eu que agradeço.